Fala galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, beleza? Lá de 1789, onde ficou marcado aí o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, antes de nós iniciarmos, eu peço a você para dar um like aí no nosso vídeo e também acionar o sininho das notificações. Falando sobre a Revolução Francesa, nós temos que entender um pouco sobre a França pré-revolucionária, né, onde nós temos um governo monárquico, absolutista, uma estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população, que era praticamente aí o terceiro estado. Então, a sociedade ela era dividida em três estados. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, a burguesia e o resto da população, beleza? Como, por exemplo, aí os sans-culottes, que eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris, beleza? Então, o terceiro estado ele era muito cobrado, porque ele pagava imposto e mantinha o primeiro e o segundo estado que não pagavam imposto, né, nenhum. Além também de várias questões, né, sociais. Então, além dos problemas sociais, nós temos uma situação financeira muito agravada desde a época de Luís XV. A situação ela piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, ao longo da década de 1780, o país, né, ele foi sacudido por uma grande crise climática, né, problemas climáticos que atrapalharam a colheita e gerando aí um grave desabastecimento de alimento. Então nós temos aí junto a situação da exploração do terceiro estado, como eu já falei na questão dos impostos, a grave crise econômica. Somado a isso, nós temos as ideias iluministas que estavam sendo difundidas pela Europa naquele período, tá? Então, junto a isso, né, nós temos lá nas fases do processo revolucionário, em abril de 1789 foi convocado os Estados Gerais. Houve um grande desacordo entre o rei e o terceiro estado, porque eles queriam o voto por cabeça e não o voto por estado, como era comum. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, então era cômodo a eles de falar assim: pode aumentar o imposto, aumenta o imposto aí, porque nós já não pagamos. O terceiro estado a gente aumenta a conta para eles. O terceiro estado não concordou com isso e eles saíram da reunião, se retiraram da reunião e se reuniram numa sala à parte para fazer aí deliberações sobre esse assunto. Apoiado aí por dissidentes da nobreza e também do clero, o terceiro estado ele declarou aí estar se reunindo para uma nova assembleia, uma assembleia nacional. Nessa Assembleia Nacional, eles foram bem reprimidos, né, pelas tropas do governo, onde fez com que eles se retirassem e roubassem, né, levassem com eles muitas riquezas. Montaram um exército também para bater de frente com as tropas do governo. E em 14 de julho de 1789, eles resolveram invadir a Bastilha, onde eles já tinham invadido os quartéis, pegos ali algumas armas para poder lutar contra o rei, ou fazer resistência a ele. E em 14 de julho de 1789, eles invadiram a Bastilha, onde lá ficava guardado pólvora e também as munições. E lá na Bastilha era uma prisão, o símbolo do absolutismo, o símbolo do absolutismo francês era a Bastilha, onde ficavam os presos políticos que eram contra o governo. E eles resolveram destruir essa prisão, colocaram fogo e destruíram essa prisão da Bastilha, tá? Esse período após, né, a queda da Bastilha ficou conhecido como Assembleia Constitucional, né, que foi de 89 a 92. Fizeram uma Constituição Civil do Clero, tiveram o confisco e a nacionalização dos produtos do território, dos bens da igreja,
Eles também publicaram aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde colocava no papel, num documento, as garantias naturais do cidadão. E também aprovaram a Constituição Francesa de 1791. Tá? A Constituição de 1791 tem algumas características, como, por exemplo, a formação do governo, né? O governo ele passou a ser uma monarquia constitucional, obedecendo a uma Constituição, e também eles estabeleceram o voto censitário. Quer dizer, você tinha que ter uma quantia em valor de dinheiro para poder votar. Então, não era muito bem aí essa questão de igualdade para todo mundo. Nem todo mundo era igual, principalmente na hora de exercer o seu voto. Além também de que nós temos a manutenção da escravidão nas colônias. Então, a liberdade que eles pregavam também não era uma liberdade para todos, tá bom? E o chamado período da monarquia constitucional, que foi de 91 e 92, nós temos a manutenção da monarquia como um sistema de governo que eles resolveram manter para dar o sentido de continuidade, não houve um rompimento com o sistema monárquico. Nós temos também as lideranças populares que aumentam o seu prestígio junto às massas e partidos políticos que começam a se desenhar durante esse período. Nós temos as forças políticas que começam a se desenhar, nelas nós temos um partido chamado de Girondinos, que era o partido que representava a alta burguesia. Eles eram os conhecidos como moderados, tá? E também para garantir a sua riqueza econômica, né? Para manter a riqueza econômica. Já do outro lado nós temos contrários a eles, bem radicalizados, os jacobinos, que representavam aí a pequena e média burguesia e o proletariado, né? Então eles tinham aí uma mistura, né, do proletariado com a pequena burguesia, então as camadas mais pobres, e eles defendiam posições radicais em benefício aos oprimidos, aos mais pobres, tá? E depois também nós temos o terceiro partido, que era o chamado partido o Planalto, né, ou Planície, que era aquela galera do centro, né, que eles representavam a burguesia financeira e não tinham aí uma posição política definida sobre as questões do país. Luís XVI, ele não contente com a situação que chegou a esse processo revolucionário, Luís XVI ele se uniu a países aliados, países estrangeiros, né, aliados, para que eles pudessem ajudar a conter essa revolução, esse movimento liberal que estava acontecendo dentro da França. E Luís XVI foi dado como um traidor da pátria, dado aí as ameaças estrangeiras, né, que agravavam a crise econômica, fizeram com que os jacobinos eles chegassem ao poder em 1793. Isso fez com que eles proclamassem uma república e condenassem Luís XVI à guilhotina. Então Luís XVI ele foi condenado à guilhotina como traidor dos franceses pelos jacobinos. E aí nós entramos num período chamado Regime do Terror. Gostaria de destacar que a figura de Robespierre, que era o líder jacobino nesse período, e Robespierre ele assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos eles assumem o poder do país à beira do colapso. Guerra contra outros países, né, esses países que se voltaram contra a França porque não era lucrativo, não era bom para os países absolutistas europeus verem uma revolução acontecendo na França. E se essa revolução burguesa desse certo, essa revolução poderia chegar nos países deles. Então eles resolveram não aderir, não deixar isso acontecer de uma forma pacífica, e eles resolveram intervir. E nós temos aí a França à beira de uma invasão de outros países e também tendo revoltas populares dentro da França e também uma grande crise econômica. Para eles se manterem no poder, né, Robespierre ele passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Todos que fossem contrários às ideias ou os objetivos pregados pelos jacobinos eram perseguidos e mortos. Os opositores do governo revolucionário eles foram levados à guilhotina. Tá? E também houve o que nós chamamos aí, num período posterior, foi o que nós chamamos de
reação termidoriana, que foi a reação dos girondinos. A burguesia, temendo aí o confisco dos seus bens, porque eles estavam confiscando tudo, então eles poderiam confiscar também os bens da burguesia, né? Com o tempo, quando acabasse e faltasse terra para ser terra e propriedades para serem confiscadas, eles confiscariam também da burguesia contrária às ideias de Robespierre. Querendo aí liberdade também para os seus negócios e o início aí de uma campanha contra o Robespierre, eles começaram a trabalhar contra ele, aproveitando-se aí da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre, né, e ordenaram a morte dele, a guilhotina. Então houve um golpe dado contra Robespierre para poder acabar com todo esse extremismo que estava acontecendo dentro da França. E a reação termidoriana iniciou lá em 1794 e representou um retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova constituição foi elaborada em 1795 e foi mantida aí a república como uma forma de governo. O voto censitário foi reestabelecido e o governo passou para a mão de um diretório, né, para fazer uma reorganização política do Estado francês. Tá? O diretório, que era essa nova forma de governo, tinha um poder político que foi entregue aí por um conselho de 5 membros, o diretório. O governo ele se manteve aí graças a uma aliança com o exército francês. Naquele momento, muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação dos países europeus, a figura de Napoleão ela se fortalece, ganha prestígio aí, principalmente por ele ter vencido a vitória no Egito, né? E ter uma situação aí muito favorável perante o exército. A situação aí do exército era muito boa e ele levou o que levou aí Napoleão a assumir o poder posteriormente. Os efeitos da Revolução Francesa em 1789 atingiu em pouco tempo todo o planeta. Os ideais liberais eles se consolidaram como princípios universais, se espalhando por todo o mundo como lutas básicas, como conceitos básicos para as lutas de independência que surgiram aí posteriormente no Brasil e também na América Latina. Beleza? Então, nós entramos no período do diretório, onde Napoleão ele passa a entrar nesse período. Vamos lá para o capítulo 15. Uma nova constituição institui aí o consulado lá depois da reação termidoriana. Que foram escolhidos aí 3 cônsules. Napoleão seria o primeiro cônsul e o mais importante. Mantiveram a república como amplos poderes. Napoleão ele também prendeu os seus inimigos, né, e censurou a imprensa. Falando da economia do período napoleônico, né, nesse início, as terras foram distribuídas à população mais pobre. Houve uma drenagem dos pântanos que existiam na França. Teve também a construção de estradas e pontes e também baixou os preços dos alimentos e criou o Banco da França. Napoleão também instituiu um papel de moeda para evitar, né, a inflação. Ele criou uma moeda, emprestou dinheiro a indústrias e ao comércio, aumentou o fomento do comércio e também para melhorar um pouco a economia francesa, investiu muito no processo econômico francês, aumentou os impostos dos estrangeiros e também permitiu o investimento de máquinas, tá? Ele incentivou os inventores a criarem novos empreendimentos ou novas tecnologias. Ele acelerou a indústria e aumentou também a oferta de alimentos e empregos. Na educação, Napoleão se destacou também com a criação de escolas para jovens e adultos, crianças jovens também, né? Criou curso de formação de professores, criou também o Código Napoleônico, foi o Código Civil Napoleônico, né? O Código Civil. Criou o Código Civil Napoleônico, que até hoje ele serve como modelo, né, para o Brasil. A propriedade privada, a igualdade para todos perante a lei, a separação do casamento civil e o casamento religioso,
né? Tudo isso foram questões mesmo do Código Civil Napoleônico. Ele fez um plebiscito em 1802, fez uma consulta, né, ao povo no plebiscito, onde Napoleão se tornou cônsul vitalício, podendo aí indicar seu sucessor. Fez um novo plebiscito em 1804 e se tornou também imperador durante esse período. Napoleão foi coroado imperador na França em 2 de dezembro de 1804. É importante nós frisarmos sobre esse ponto da coroação de Napoleão, porque Napoleão ele se autocoroou. O período chamado período do Império, né, Napoleão ele tem o período do consulado, onde ele faz várias reformas dentro da França, e o segundo período é o período do Império, onde ele se autocoroa. É interessante aqui nós citarmos que Napoleão ele se autocoroa para mostrar que ele conseguiu o trono francês sozinho, sem a ajuda da igreja. É interessante nós citarmos que quem coroava o rei era o Papa. E ele convida o Papa para a coroação, mas ele pega a coroa na hora da coroação, ele pega a coroa e ele mesmo coloca na cabeça. Esse é um ato simbólico da separação do Estado e da igreja, e também mostrando a autoridade dele perante a igreja, a submissão da igreja, ou vamos dizer assim, a autoridade total de Napoleão sobre a igreja. Tá? Durante o Império, o exército de Napoleão obteve várias vitórias. A Inglaterra ela se sentiu ameaçada e em 21 de outubro de 1805 aconteceu a Batalha de Trafalgar pelo mar. A Inglaterra contra a França e a Espanha. A Inglaterra ela ganhou, né? Ganhou essa disputa, né, que aconteceu entre a França e a Inglaterra. Napoleão também instalou o chamado bloqueio continental, porque entre diversas disputas, né, no seu período imperial, onde ele resolveu tomar a Europa, ele expandiu seus territórios para outras nações. Durante esse período do bloqueio continental, Napoleão ele criou esse bloqueio justamente porque ele não conseguiu vencer a França. A França foi era uma pedra no sapato de Napoleão, porque a França ela competia com o Napoleão economicamente no processo também até da industrialização. Eles competiam por mercado consumidor e também por territórios. A França, por sua vez, a Inglaterra, perdão, por sua vez, ela era uma ilha, então ela ficava um pouquinho mais afastada, né? Então Napoleão, ele lutou a Batalha de Trafalgar e perdeu a batalha, né? E ele não conseguia vencer a Inglaterra no mar. O que aconteceu? Ele fez esse bloqueio continental proibindo os países da Europa em comercializarem produtos com a Inglaterra, com o objetivo de isolar a Inglaterra e quebrar economicamente a Inglaterra. Sendo que o bloqueio continental não deu muito certo, porque, na verdade, alguns países não aderiram a esse bloqueio. Durante a reação aí ao militarismo, né, de Napoleão na Europa, Napoleão passou a ser criticado também pelos franceses. O trono da Espanha ele voltou para os espanhóis, né? Napoleão até tinha botado o seu primo, se não me engano, ali no trono. O bloqueio continental não deu certo. A Rússia voltou a negociar com a Inglaterra. Houve conflitos entre a Rússia e a França. Napoleão ele perde no inverno francês, até devido ao bloqueio continental. Napoleão ele resolve invadir a Rússia. Mas a Rússia eles criam aí que a gente chama de terra arrasada, tática da terra arrasada, onde os franceses, os russos, eles foram para o interior e destruíram as fontes de água e qualquer local de abrigo. Então, durante o inverno, Napoleão achou que a guerra seria rápida, ele foi para a Rússia, mas ele esqueceu que o inverno lá é brabo, é osso. Chega a 30 graus abaixo de zero, é muito frio. Então, o Napoleão perdeu muito dos seus soldados, né, e ficou muito fragilizado nessa guerra. Em 1814, a Inglaterra, a Áustria e a Prússia resolvem aí, e a Rússia também, né, invadem a França. Napoleão ele é enviado para a ilha de Elba, e também o trono francês ele é ocupado por Luís. O rei Luís ele era um monarca
impopular. Napoleão voltou ao poder, assumiu, e nós entramos no último período do período napoleônico, que é o governo dos 100 dias. Napoleão, ele volta e assume o governo, assume o poder, e ele ele fica aí, acho que 3 meses, 100 dias mais ou menos no governo, e por isso o nome se chamou governo de 100 dias. Napoleão, ele perde na batalha de Waterloo, ele perde, e após perder aí a guerra, ele é exilado, preso, e na Europa eles fazem o que nós chamamos de Congresso de Viena, que é a reunião lá em 1815, eles fazem a reunião de todos os países que venceram a guerra e que foram afetados diretamente por Napoleão, porque Napoleão fez uma bagunça na Europa, Ele acabou com as fronteiras, tanto físicas quanto políticas, tirou vários reis dos seus estados, e isso causou um grande problema dentro da Europa, que buscaram resolver através do Congresso de Viena, formado aí pelos países vencedores, como eu já falei, buscavam a legitimidade, que era colocar de novo os reis nos seus devidos lugares, buscou também a política do equilíbrio, que era manter as forças equilibradas, as forças militares equilibradas, com a criação da Santa Aliança, que era um exército europeu ali para poder evitar novas revoltas liberais dentro da Europa, para combater essas revoltas, e legitimidade e também o equilíbrio, como eu já falei para vocês, beleza? Então, houve uma nova divisão dentro do mapa europeu, um restabelecimento aí das áreas que tinham sido alteradas por Napoleão, beleza? Então, recapitulando, o governo de Napoleão é dividido em 3 partes. Primeiro consulado, depois império e por último governo dos 100 dias. No consulado, Napoleão ele estruturou a França, criando moeda, organizando a França, criando o Banco Francês, dando estabilidade à França. Depois, no período do Império, é o período de expansão territorial, onde ele ganha muitos territórios, ele ganha autoridade dentro do continente europeu, mas ele fracassa na Rússia, que foi aí o momento de derrocada dele. Após esse momento, ele é preso, ele vai para a ilha, ele foge da prisão dele, do exílio dele, e ele volta à França e tenta de novo no governo dos 100 dias. Beleza? Chegamos ao final de mais uma aula, era napoleônica, espero poder ter colaborado com vocês. Façam os exercícios propostos aí, os conceituais, e também os exercícios que eu enviei para casa. Beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.